Olá, espero te encontrar muito bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara. Esse canal é o Entre Linhas e Consciência, um canal que eu desenvolvi com muito carinho para a gente sentar um pouquinho aqui, fazer uma leitura espírita e refletir um pouquinho sobre ela, tá? São leituras breves, bem rapidinha, não prendo o tempo de ninguém, mas coloco vocês para refletir junto comigo. Olha que coisa boa! O livro que a gente está lendo aqui no canal é o De Jesus para Você. Eu já estou bem no finzinho desse livro maravilhoso. Eu convido vocês a darem uma olhada nos outros vídeos, porque vale super a pena. São mensagens rápidas, mas muito edificantes, que fazem a gente refletir e se aproximar um pouquinho mais de Deus. O capítulo que eu estou lendo hoje é o 45, Justiça Divina e Reencarnação. Tudo se encadeia no universo sob a ação de uma lei soberana e sábia, desde os mais simples aos mais complexos acontecimentos. Cada efeito está vinculado a uma causa, e cada causa provoca um efeito idêntico. É com base nesse princípio que funciona a lei da justiça. Equânime em sua ação, permitindo que cada um receba de acordo com suas obras, é o funcionamento da ordem universal. O que o homem interpreta como penas e castigos apenas reflete o mecanismo de semeadura e colheita do espírito na sua longa caminhada evolutiva. Toda infração gera sobre o infrator uma reação proporcional ao seu modo de ação. Diferentemente do que alguns imaginam, Deus, em seu amor infinito, jamais fere alguém. Com base nos ensinamentos dos mentores espirituais, a lei divina se encontra na consciência de cada um. Desta forma, podemos afirmar que o homem é juiz de si mesmo, podendo tornar-se feliz ou desditoso, com o resultado do bom uso ou do abuso de sua liberdade. Essa afirmativa pode parecer paradoxal, quando se observam em nosso planeta os maus que zombam das leis, desfilando no carro dourado dos vitoriosos e respeitados, enquanto os bons são perseguidos pela adversidade e pela calúnia. Será bastante uma retrospectiva da história da humanidade para concluirmos também que a Terra sempre apresentou um cenário de guerras e iniquidade. Entretanto, analisando à luz da lógica reencarnacionista, compreendemos que o planeta reflete a evolução dos espíritos que nele habitam. A existência atual oferece-nos duas abençoadas oportunidades: a colheita do que ontem semeamos e a semeadura geradora dos frutos que colheremos amanhã. No entendimento de Leon Denis, é um fenômeno idêntico ao que acontece em um grande rio sobre o qual desaguam os seus afluentes, os efeitos das ações do passado. O aparente paradoxo que a vida apresenta cede lugar a um entendimento. Tudo isso apenas reflete uma justiça imparcial, em seu percurso natural de distribuição de responsabilidades. Não devemos nos esquecer de que esse mecanismo da lei da causa e efeito, lembrado por Jesus na frase "a cada um segundo as suas obras", não se cumpre com exclusividade para as transgressões cometidas, mas também para as atitudes de amor que se reflete harmoniosamente com as leis do universo. De forma que, se as transgressões são débitos geradores do compromisso de reparação, algumas vezes dolorosa, as ações de amor são créditos atenuantes dos seus efeitos, cumprindo-se o que ensinava o apóstolo Pedro: porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A dificuldade de entendimento desse mecanismo é, na maioria das vezes, fruto de ideias materialistas ou de doutrinas limitadoras. É necessário libertar a mente dos grilhões da matéria para compreender os complexos mecanismos que regem o universo e que apresentam o espírito como a essência, o ser pensante. O corpo é apenas uma vestimenta da qual ele se utiliza durante um tempo determinado. Para explicarmos de forma lógica esse mecanismo maravilhoso que rege o nosso planeta, com base nas argumentações expostas, devemos compreender que os espíritos que compõem a sociedade atual nada mais são do que homens de outrora, que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores, com as responsabilidades daí provenientes. O mal é resultado da ignorância, estado transitório do espírito em luta pela conquista da sua perfeição. Mas para que esta seja alcançada, é necessário que o espírito repare erros cometidos e elimine paixões, o que resulta sempre em dores e sofrimentos. Um dia, sem a influência das paixões, o cenário do planeta será outro. A diferença geradora das misérias sociais que ainda predominam atualmente será substituída pela solidariedade. O ódio cederá espaço ao amor, e não mais existirão perseguidos e perseguidores.
Portanto, com base na luz do conhecimento espírita, devemos entender a vida não como resultado de um acaso, mas sim dirigida por uma inteligência suprema que faz com que o passado, presente e futuro se sucedam na linha do tempo. Uma interrelação maravilhosa, favorecendo o cumprimento de uma lei universal, a lei de causa e efeito, impulsionando o espírito a um fim inevitável, a perfeição. Então, aqui nesse texto, a gente reflete sobre a bondade divina, que mesmo a gente não merecendo, ele sempre nos dá a possibilidade de corrigir os nossos erros através da reencarnação. Os materialistas aproveitam a deixa do nosso mundo, que aparentemente é mais mal do que bom, para dizer justamente que nem parece que existe a vontade de Deus sobre a terra, porque são tantas as dificuldades que passamos, são tantos os sofrimentos, as dores, as misérias humanas, as violências que a gente vê aqui na terra, que muitas vezes alguns que estão um pouco mais distantes das mensagens do Cristo fica nas indagações internas. Como pode haver tanto sofrimento se Deus é todo amor? Mas o que o Espiritismo nos traz, o que ele nos orienta sobre esses assuntos, é que Deus criou a todos nós e criou também leis que nos regem. E Deus, sendo todo sabedoria e justiça, ele não vai passar por cima das próprias leis. E nós que somos seres imperfeitos, quando damos uma ordem a um filho, dificilmente a gente quebra essa ordem, dificilmente a gente passa por cima da nossa ordem, da nossa palavra. Imagina se Deus vai fazer isso. Existem leis, existem normas a serem seguidas. E o descumprimento dessas leis é que causa o nosso sofrimento. E se nós, com o nosso livre-arbítrio, que também foi dado por Deus, causamos o nosso mal e o mal do próximo, então é natural, é justo que tenhamos responsabilidade com aquilo que a gente faz. Então, através das leis de reencarnação, vamos voltar quantas vezes for necessário para se retratar com os nossos devedores, para passar a tolerar pelas situações que o nosso mau comportamento nos causou, porque quando a gente causa o mal ao outro, a gente está causando mal a si mesmo. E é aí que a gente vem com problemas de saúde, a gente vem com problemas familiares, a gente vem com pessoas que são como carrascos na nossa vida, sempre a criar problemas e situações difíceis, desconfortáveis. Então, todas as coisas têm um porquê. E muitas vezes a nossa revolta, ela nos afasta muito mais da solução do que nos aproxima da compreensão e da resolução. Muitas vezes a nossa revolta, ela acaba nos afastando muito mais da resolução do que nos aproximando. Então é importante que a gente tenha uma compreensão, tenha entendimento, tenha paciência, tenha sabedoria, peça a Deus, né? Porque sabedoria nós não temos, mas temos um Deus que está sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar em todas as nossas angústias, em todas as nossas dificuldades. É Deus que nos concede a possibilidade de acordar todos os dias, de buscar o despertar, que só pode ser feito através de nós mesmos, da nossa força de vontade, da nossa compreensão, do nosso entendimento, da nossa resiliência. Não é fácil, não é simples. Se fosse fácil, se fosse simples, não teria nenhum sentido. As coisas, elas até poderiam ser fáceis se nós tivéssemos feito escolhas melhores, mas devido às nossas escolhas estamos aqui hoje sofrendo. Assim é o ensinamento da doutrina. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma verdade universal. Essa é a minha verdade, é a verdade que eu acredito. Eu acredito no que a doutrina me inspira. Eu acredito no que a doutrina me orienta, me faz compreender. Para mim faz sentido a partir do momento que eu faço mais escolhas, eu sou responsabilizada por elas e coisas acontecem mediante ao meu comportamento. E eu vejo o sentido, porque na própria existência atual, se eu pratico bem, o bem retorna. Se eu pratico mal, ele retorna. Pode não retornar de imediato, mas em algum momento eu vou sofrer situações provenientes das minhas escolhas. E é inevitável. A gente tem um ditado que fala assim: aqui se faz, aqui se paga. E eu fico pensando que é engraçado porque até pessoas que não têm compreensão espiritualista, elas também acreditam que aqui se faz, aqui se paga. Porém, muitas vezes a gente vê pessoas más que morrem fazendo coisas ruins e vivem e são ricos, têm um cargo elevado, têm uma vida farta, têm nome, têm posses, e a gente
como equipara a felicidade ao dinheiro, ao conforto, a gente se pergunta, poxa, pessoa tão ruim, tão má, e tem tudo, e tem pessoas tão boas que não tem nada, que passam dificuldades. Mas essas escolhas que nós fazemos nem sempre ela reverbera na própria vida. Muitas vezes vivemos, fazemos nossas escolhas, fazemos o mal que achamos que devemos fazer, mas um dia essa responsabilidade ela vai chegar para a gente. Um dia essa conta vai ter que ser paga. E dentro do que a gente acredita na doutrina é através das reencarnações, aonde a nossa consciência nos clama pela reparação. E aí a gente mesmo, muitas vezes, quando não é compulsório o aprendizado, nós mesmos pedimos para vir e passar por situações de dificuldades para que a gente aprenda e naquele erro a gente não erre mais. Então, algumas pessoas falam assim, mas aí a gente esquece, né? Segundo a doutrina espírita, a gente esquece. E aí, como é que você vai saber? Poxa, mas se você errasse e você chegasse aqui e soubesse o que é que você tem que fazer, aí qual seria seu mérito? Porque o seu mérito é de saber o que é errado e resistir. Independente de você saber quais foram os seus erros da vida passada, todo mundo que está aqui na Terra sabe o que é certo e o que é errado. Então, se você busca refrear os seus instintos, se você busca melhorar suas qualidades, observar os seus defeitos, fazer as reparações devidas, você está fazendo o esforço de ser melhor. Então, esse esforço que é válido. Se você soubesse exatamente onde você precisava mudar, então Deus já tinha te dado toda a orientação. O esforço foi de Deus que te deu a orientação, não foi seu que buscou. Então precisamos buscar pela nossa melhora, precisamos ter a vontade real de querer. Porque quando alguém manda você fazer alguma coisa, alguém mandou. Você não fez porque você quis. Você fez porque você foi orientado, você foi direcionado, você foi ordenado a fazer. Então, o que Deus quer de nós é que nós procuremos fazer a coisa certa, pelo nosso querer, que a gente busque a transformação, porque a gente entendeu que é necessário se transformar, que a gente busque a Deus, porque a gente entendeu que é ao lado de Deus que devemos estar. Então, para mim, esse que é o verdadeiro valor do crescimento, do desenvolvimento. É para isso que estamos aqui, é para isso que viemos. Então, que Deus possa nos dar essa orientação diariamente, que possamos buscar, na verdade, essa orientação de Deus diariamente. Que possamos ir nos desapegando dessas nossas paixões, como ele fala, né? Desses nossos desejos carnais, que a gente possa viver como os homens do nosso tempo, sim, que é necessário, é importante, mas que a gente empregue a nossa atenção maior as coisas de Deus. Porque quando formos embora dessa terra aqui, a gente não vai levar nada do nosso tempo, a não ser os nossos valores, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração, tenha feito você refletir um pouco sobre as suas escolhas, sobre as suas prioridades, que a gente possa valorizar o que de fato é importante, que todos os dias a gente possa agradecer a Deus por estar aqui, que a gente possa fazer algo por nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, que a gente possa fazer o esforço de buscar se melhorar, porque eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente está passando por tantas dificuldades de saúde, às vezes financeira, às vezes a alimentação está curta, e quando a barriga ronca, é difícil ler, é difícil se concentrar, é difícil estudar. Mas se não puder ler, se não puder estudar, se não puder sair para ir a algum lugar, para estar ali em comunhão com outros irmãos, uníssonos na mesma oração, esteja em sentimento ligado a Deus. Ore intimamente. Jesus disse que onde tivesse uma ou mais pessoas orando em teu santo nome, ele ali estaria. Então esteja com Jesus, esteja com Deus, busque intimamente essa contemplação, essa mudança de raciocínio, essa mudança de mentalidade, essa mudança de sentimento, lute contra os seus maus desejos, porque só através do nosso esforço é que as nossas reencarnações, elas vão fazer sentido para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu espero que Deus fique com você por todo o dia, que você tenha ótimas reflexões sobre esse texto. Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.